Olá, turma aí do Fundamental 1. Eu sou o professor Pedro Santos Macedo, professor aqui da Escola de Música. E hoje nós vamos gravar a primeira aula de Fundamental 1, correto? Então esta é a nossa aula 1. Nessa nossa aula 1, a gente vai repetir um pouco aquilo que nós começamos, né, na Escola de Música, mas depois parou por dois motivos, né? Por causa da pandemia e também porque o prédio da escola foi condenado pela Defesa Civil. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre o tema meio de conhecer, ou meios, né? Meios de conhecer o tom de um trecho musical, tá? Meios de conhecer o tom de um trecho musical. Existem 3 passos importantes que vocês devem seguir para poder conhecer o tom de um trecho musical, ou por que não dizer, o tom de uma determinada música, de saber ler ali o que está escrito na armadura de clave, certo? Primeira coisa, vocês vão observar, eu vou ler aqui essa parte aqui, que inclusive está na apostila de vocês, página 91, certo? Então eu vou ler esses 3 passos aqui para vocês, para explicar para vocês, tá? Primeiro passo é você observar a armadura de clave, certo? Então, essa é a primeira coisa, observar a armadura de clave. Se essa armadura de clave não tem nenhuma alteração constitutiva, se essa armadura de clave, por exemplo, tem um sustenido, ou seja, um sustenido ou um bemol, ou seja, uma alteração constitutiva, né? Ou se ela tem 2 alterações, ou 3, ou 4, ou 7 alterações. Então você vai observar, o primeiro passo é observar a armadura de clave, certo? Então, se essa armadura de clave tiver, por exemplo, um sustenido, né? Um sustenido, essa armadura de clave vai estar ou em sol ou no seu relativo menor, certo? Ou em sol ou em seu relativo menor. Como é que a gente sabe disso, né? Como é que a gente sabe disso? Você vai olhar sempre para o último sustenido, a nota que está no último sustenido. Mas, professor, peraí, só tem um sustenido, então o último sustenido é o primeiro, né? Tá certo, é o primeiro mesmo. Então ele vai ser o primeiro e o último, porque só tem um sustenido. Então, nesse caso aí, a alteração está no 7º grau, que é Fá, né? Então a regra diz que você olhando para o último sustenido, que no caso aí ele é o primeiro e o último, então vai ser o último, pronto. A nota vai estar, aliás, o tom da música vai estar um semitom acima dessa nota que está recebendo o sustenido. Então, no tom de Sol maior, a nota que recebe o sustenido é Fá, então ali é Fá sustenido. Então, o tom da música está um semitom acima de Fá sustenido. Então, qual é o tom? Sol maior, tá? É isso que você vai saber. Vamos pegar aqui outra... Então, Sol maior, mas aí também tem a questão do relativo menor, né? Então, você não pode simplesmente olhar para uma partitura que está em Sol, aliás, que tem um sustenido na sua armadura de clave e dizer de cara que é Sol maior. É por isso que a gente vai estudar esses passos aqui, tá? Então, primeiro você viu que tem um sustenido, ou 2 sustenidos, ou 3 sustenidos na armadura de clave. Então, ou pode ser o tom maior ou o tom relativo desses tons maiores aí, certo? Por exemplo, se for um sustenido, ou é Sol maior ou é Mi menor. Se for com 2 sustenidos, ou é Ré maior ou Si menor. Se for com 3 sustenidos, ou é Lá maior ou é Fá sustenido menor, certo? Então, é isso aí, né? Segundo passo. Nas alterações, estou lendo aqui o segundo passo na apostila, leiam aí na apostila de vocês, tá? Nas alterações acidentais do 7º grau, que caracteriza o modo menor, né? Então, o que esse segundo passo aí quer dizer? Você vai olhar para o 5º grau de alguém ou 7º grau de alguém. Por exemplo, vamos pegar aqui o tom de Sol maior, né? Tem um sustenido na armadura de clave. A nota Ré vai ser o 7º grau de Mi menor, tá? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Ó,
O Ré é o sétimo grau de Mi, certo? Mas ele é o quinto grau de Sol, ok? Então você vai olhar, nessa armadura com um sustenido, você vai olhar para a nota Ré. Esquece as outras. Mira a nota Ré. Se essa nota Ré não tiver nenhuma alteração, é porque esse Ré, ele é quinto grau de Sol, que é o tom da música, certo? Agora, se esse Ré tiver uma alteração, digamos, essa alteração vai ser sempre para cima, não vai ser para baixo, tá? Porque aí está na escala de Mi menor harmônica. A regra diz que a escala de Mi menor harmônica exige uma alteração no sétimo grau, uma alteração para cima, certo? Uma alteração ascendente. Então, se é uma alteração ascendente, esse Ré vai ser Ré sustenido. Então, se ou no início, ou no meio, ou no final, aparecer, mas não na nota final mesmo, mas lá pelo finalzinho, antes de chegar na nota final da melodia, tá? Se aparecer um Ré sustenido, aí não se trata do tom de Sol maior, e sim de Mi menor. Então, nesse caso aí, a música vai estar no tom relativo, Mi menor, vai estar no tom relativo, certo? Então, esse é o segundo passo que você deve observar, se o tom está em Sol maior ou em Mi menor. No caso de Sol maior, você vai mirar a nota Ré. Se esse Ré for natural, é tom de Sol maior. Se esse Ré for Ré sustenido, é tom de Mi menor. Beleza? Ok? Terceiro passo. Na última nota da melodia. Certo? Na última nota da melodia. Esse terceiro passo, ele vai depender dos outros também. Tá? Ele não pode ser interpretado de forma isolada. Vou mostrar aqui uma nota para você, uma música para vocês. Não sei se vai dar para vocês virem, mas esse hino aqui, ó, 89 do cantor cristão, O Poder do Sangue. A última nota aqui, antes de entrar no refrão, a última nota da melodia é um Si. Vê onde é que está? Aqui. Última nota da melodia, antes de entrar no refrão, é um Si, certo? Aliás, aqui, né? É um Si, tá? Não sei se dá para vocês verem bem. É um Si bemol. E o que que indica? Se a última nota da melodia é Si bemol, e essa armadura de clave, vocês observam também, ó. Aqui, deixa eu ver. Não dá para vocês verem bem, deixa eu pegar um pouco distante aqui. Assim. Essa armadura de clave está em Si bemol. Não dá para ver por causa da claridade, né? Mas ela está em Si bemol, tá? E tem 2 bemóis na sua armadura de clave. A armadura de clave que contém 2 bemóis, o tom é Si bemol ou Sol menor. Olha aí. Ou Sol menor. Mas se a última nota da melodia está em Si bemol, então não é Sol menor. Tá? Para ser Sol menor, a última nota da melodia deveria terminar em Sol e não em Si bemol. Certo? Mas como eu disse, esse terceiro passo depende das outras observações que você já fez antes. Certo? Observou o sétimo grau e tal. Se esse sétimo grau for alterado, ele pertence ao tom menor. Se não for alterado, se for natural, ele vai pertencer ao tom maior, ou seja, vai ser um tom maior e não um tom relativo, certo? E aí a última observação que você vai fazer, para tirar todas as dúvidas mesmo, é olhar para a última nota da melodia. Então, no caso aqui do Si bemol, se terminar em Si bemol é porque o tom é Si bemol. Se terminar em Sol, é porque o tom Sol menor, que é o relativo de Si bemol. Mas aí, às vezes, tem autores, vejam bem, digamos essa música aqui, ela começou em Si bemol, ela é em Si bemol, né? Mas tem autor que finaliza a música no relativo,
e não no tom maior. No caso, ele termina a música, dá um diferencial, né? Ele termina a música não em si bemol, mas em sol menor. Mas o tom é si bemol. Ele só fez o final da música em sol menor, tá? Mas o tom é si bemol. Então, se você não tiver por dentro dessas situações também, você pode pensar que a música é em sol menor, quando na verdade ela foi feita em si bemol e não em sol menor. Ele apenas terminou em sol menor, né? Mas o tom dela todinho é si bemol. Ali naquele trecho final, ele fez em sol. Só isso, a diferença é esta, né? Muito bem, vamos analisar outros tons aqui. Aqui na nossa apostila, a autora fala sobre uma partitura uma armadura de clave com 2 sustenidos, certo? Então eu vou comentar o que ela fala aqui, que é para vocês, ao lerem, entenderem bem o que ela está dizendo aí no comentário dela, né? na apostila. Muito bem, então ela diz assim, digamos que você olhe para uma armadura de clave e que tenha 2 sustenidos na sua armadura de clave. Então ela diz, você vai ficar de olho na nota Lá. Assim como no sol maior você ficou de olho na nota Ré, no caso aqui de uma armadura de clave com 2 sustenidos em sua armadura, você vai ficar de olho na nota Lá. Por quê? Porque Lá é o 5º grau de Ré e é o 7º grau de Si menor, tá? Eu fiz questão de parar um pouquinho aqui, que é para poder você entender bem. Então, Lá é o 5º grau de Ré e é o 7º grau de Si menor. Como o 5º grau de Ré, Lá é natural, certo? Si natural. Como 7º grau de Si menor, o Lá vai ser sustenizado. Esse é um Lá sustenido, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Esse é 7º grau, tá? Então, se esse 7º grau for sustenizado, então não se trata de Ré maior, e sim do seu relativo menor, Si menor. Tá? E por que isso? Que aí o Lá vai fazer parte, né, do Fá sustenido, que é o 5º grau de Si menor e tal. Então esse Lá ele vai obrigatoriamente ser sustenizado. Mas o que você deve colocar em mente é isso. Se o Lá for natural, o tom é Ré maior. Se o Lá for sustenizado, ele recebeu uma alteração ascendente, o tom é Si menor. Ok? Vamos ver outro exemplo aí. É uma armadura com 3 bemóis, né? Uma armadura com 3 bemóis, você vai olhar sempre para o penúltimo bemol. Então vamos pegar aqui uma armadura com 3 bemóis, né? O primeiro bemol está em Si, o segundo bemol está em Mi, né? Mi bemol, e o terceiro bemol está em Lá. Aí você vai olhar não para o último, como no caso do sustenido, você vai olhar para o penúltimo, para você saber o tom da música. Então o penúltimo é Mi. Então uma armadura com 3 bemóis pode ser Mi bemol, ou o seu relativo menor, que é Dó menor. Ok? Ou o seu relativo menor, que é Dó menor. Aí você vai olhar agora o 5º grau de Mi bemol ou o 7º grau de Dó, certo? Ou o 7º grau de Dó. Então aqui vai ocorrer um caso, é porque eu não posso escrever aqui para vocês, porque vocês não vão ver direito, né? Está até escrito aqui algumas coisas, mas não dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Mesmo assim fica muito claro, não dá para vocês verem o que está escrito. Então aí você vai ver quem é o 7º grau de quem. Por exemplo,
Se for o relativo menor, o sétimo grau vai ser Si, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Mas no tom de Mi bemol, veja, na armadura com bemol, o Si já é bemol, hein? Preste atenção nisso aí. Então, não vai aparecer, se for o Dó menor, não vai aparecer sustenido no Si, que é o sétimo grau de Dó menor. Se for Dó menor, se o tom for, não vai aparecer Si sustenido, por exemplo. Não vai aparecer. O que é que vai aparecer? Um B quadro em cima desse Si, fazendo a nota pum, voltar a ser Si natural. Ok? Aí tem um B quadro aí, né? Então você estudou o B quadro, né, no básico 3, foi no básico 3 que você estudou o B quadro. Então você sabe que o B quadro, ele desfaz o efeito do bemol e do sustenido. Do dobrado bemol e do dobrado sustenido também. Tá? Então nesse caso aí, de uma armadura com 3 bemóis, você vai olhar para a nota Si. Se essa nota Si for Si bemol, o tom é Mi bemol maior. Porém, se essa nota Si tiver uma alteração aí para cima, ou seja, se tiver um B quadro aí desfazendo o bemol, essa nota vai subir. Vai deixar de ser Si bemol e vem para Si, vai subir um semitom. Então ela está subindo. Tá? Então, se for Si com o B quadro, se tiver um B quadro na frente do Si, ele está alterando para cima, vai ser um Si natural. Certo? Aí vai ser o tom de Dó menor. Certo? Dó menor. Porque no tom de Dó menor tem um Si natural. Tá? E também porque a regra, entra a regra da escala menor harmônica. O sétimo grau vai receber uma alteração ascendente. Então, observe. Mas por que é o B quadro? Porque o sustenido não vai dar essa alteração ascendente. O acidente que vai dar essa alteração ascendente é o B quadro. Porque, pense, ele está em Si bemol. Ó. Aqui eu estou no piano. Aqui eu vou mostrar aqui no piano. Si bemol. Está em Si bemol. A alteração, que é o B quadro, vai fazer essa nota subir no semitom. Ó. Si. Esse Si passa a ser um Si natural. Tá? Então, por isso que você não vai usar sustenido aí. Você vai usar o B quadro para desfazer a alteração chamada bemol. Aí a nota deixa de ser Si bemol e sobe um semitom e vai para Si natural. Então, houve uma alteração ascendente, certo? Então, isso significa que essa escala com 3 bemóis, que tem uma alteração no Si, em vez de ser Si bemol, é um Si natural, por causa do B quadro, então está tendo uma alteração ascendente. Isso aí é característica de uma escala menor harmônica. Então, é Dó menor e não Mi bemol maior. Agora, se esse Si, você for, toda vez que for Si bemol, então é porque é o tom maior, Mi bemol maior. Aí você pode fazer esse exercício em outros tons, tá bom? Então, para finalizar, vocês vão identificar em uma partitura, vocês mesmos vão ver a partitura, vão pegar algumas partituras, olhar para as alterações constituintes que estão lá, constitutivas, que estão lá lá no início da pauta, né? Aí, com um sustenido, com 2 sustenidos, com 1 bemol, 3 bemóis, não sei. Aí você vai me dizer qual é o tom dessa música, certo? Por exemplo, você pegou uma com 4 bemóis. Professor, essa música aqui está em Lá bemol. Bem, eu não sei, eu vou analisar, certo? Eu vou analisar. Faça isso como exercício e lembre-se, nossas provas serão assim. Neste mês, na última aula do mês, nós vamos ter uma avaliação, tá? Então, essa avaliação, ela vai se somar com a avaliação de setembro. Então, no final de setembro, eu faço outra avaliação. Essa avaliação pode ser, digamos assim, a avaliação do que nós estamos estudando, de teoria própria, mas também nós vamos trabalhar com solfejo e ditado, certo? Então, eu vou fazer uma avaliação agora, no final deste mês,
e no final do outro mês de setembro eu faço a outra avaliação. Vou somar as duas notas, dividir por 2 e vocês vão ter a média do bimestre. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Estudem. Qualquer coisa, coloquem no WhatsApp a dúvida de vocês, tá bom? Em relação ao nosso assunto de hoje, ao nosso tema. E aí a gente vai procurar tirar as dúvidas na medida do possível, colocar alguma coisa lá para explicar melhor para vocês, tá? Porque infelizmente eu não posso usar o quadro aqui, vocês não vão ver, porque essa câmera não é legal, não é muito legal, fica muito claro ou muito escuro e não dá para ter uma visão muito nítida do... Então eu nem escrevi nada, tá? Para vocês, porque não ia ter condições mesmo não. Mas valeu, até a próxima aula. A próxima aula a gente vai falar já sobre, deixa eu ver aqui o planejamento, sobre compassos, né? Compassos compostos e compassos correspondentes. Esse é o tema da próxima aula. Se vocês quiserem ir dando uma olhada aí durante a semana, deem. Valeu, fui!